Olá, como você está? Tudo bem? Vamos ao destaque da lição? Hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021 e o tópico de hoje é Baal Peor. Hoje destaco prostituição física versus prostituição espiritual. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 3 e 4, os filhos de Israel tem um pouco mais de lição de história, como lembrete do passado e de verdades espirituais e práticas que deviam aprender. No livro de Números, capítulo 25, dos versículos de 1 a 15, lemos: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante aos olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, a sua descendência depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zirim, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Nesta passagem é exposto que alguns entre o povo de Israel se prostituíram e por este motivo Deus puniu o acampamento. Deus, ele é zeloso e espera que o seu povo também o seja. Por mais desconfortáveis que sejam os relatos de Israel eliminando algumas das nações pagãs ao seu redor, eles certamente ajudam a explicar a lógica por trás da ordem. Israel deveria ser testemunha do verdadeiro e único Deus para as nações pagãs, um exemplo para mostrar a adoração ao Deus verdadeiro. Em vez disso, seguiram os deuses pagãos e muitas vezes caíam em rebelião aberta contra o próprio Deus que deveriam representar para o mundo. Embora
Prostituir-se muitas vezes tem um significado espiritual, isto é, quando Israel ia atrás de deuses e práticas pagãs, conforme o que é relatado em Oséias, capítulo 12, versículo 14, onde lemos: O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas culturais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Neste caso, a linguagem e o restante da história sugere o pecado sexual. Satanás se aproveitou da natureza humana decaída e usou as mulheres pagãs para seduzir os homens, que obviamente se deixaram seduzir. Sem dúvida, o ato de prostituir-se fisicamente levava também à prostituição espiritual. Os envolvidos acabavam em práticas de adoração pagã, seguindo a Baal-peor, isto é, os israelitas de alguma forma se apegaram a esses deuses falsos e até sacrificaram a ele. Apesar do que lhes foi ensinado, eles se dispuseram a jogar tudo fora no calor da paixão e da luxúria. Como isso pode ter acontecido? Facilmente, ao endurecerem a consciência com o primeiro pecado, o físico, estavam maduros para cair no pecado espiritual, que deve ter sido o objetivo final de Satanás. Eles haviam se tornado tão degradados que, de acordo com o texto, um homem trouxe uma mulher midianita para o próprio acampamento, diante de Moisés e do povo que chorava do lado de fora do tabernáculo. A nossa mente e o nosso corpo estão intimamente ligados um no outro, ou seja, o que afeta um, afeta também o outro. A união de um crente com um incrédulo, o que estará em jogo não será somente a questão física, que por muitas das vezes não estará de acordo com as orientações bíblicas, mas o desdobramento se dará em torno da adoração, porque não há como haver uma união saudável, uma união adequada de um descrente com um crente. A probabilidade do descrente influenciar o crente para a maldade será muito maior do que o crente influenciar o descrente para o caminho de Deus. Porque nascemos neste planeta já com a tendência para o pecado. E quando o Espírito Santo não está agindo no coração do crente, quando o Espírito Santo ele não está na mente, no pensamento, influenciando a vontade, o desejo da pessoa para o bem, é muito mais fácil o pecado influenciar para o mal. Que no dia de hoje, no poder do Espírito Santo, possamos nos aproximar mais de Cristo, possamos adorá-lo e possamos render-lhe uma obediência voluntária. Vamos orar. Maravilhoso Pai. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Senhor, dá-nos teu poder
para que possamos viver de acordo com a tua vontade, para que possamos adorar ao Senhor pela dignidade e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por isso te oro e faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que as bênçãos de Deus flua em tua vida no dia de hoje.